Fala comigo, voltei. Então, gente, agora eu quero conversar com vocês sobre capítulo 2, módulo 2, Guerra Fria, mundo bipolar. Tranquilidade? Vamos lá. Quando a gente fala em Guerra Fria, a gente está falando de um período pós-Segunda Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, onde o mundo passa a ser dividido entre capitalismo de um lado e socialismo do outro, beleza? O capitalismo ele era representado sobremaneira pelos Estados Unidos da América, show? E o socialismo era representado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, beleza? Tranquilo. A divisão do mundo era o que a gente chama de cortina de ferro, beleza? Essa cortina de ferro basicamente era uma linha traçada no mapa que dividia o mundo em capitalismo e socialismo. Não existia uma cortina de ferro real. Você não ia para o espaço e via uma cortina dividindo o mundo no meio. Não é isso, tá? Cortina de ferro é uma divisão, uma linha imaginária que dividia justamente o mundo no meio entre capitalistas e socialistas. Show? A obra que foi feita, construída justamente em cima dessa cortina de ferro, pelo menos uma partezinha muito emblemática dessa cortina de ferro, é o que a gente chama de Muro de Berlim. O Muro de Berlim ele foi construído justamente para dividir a Alemanha em duas partes. A Alemanha Ocidental, capitalista, e a Alemanha Oriental, socialista. Beleza? Então o Muro de Berlim, ele foi construído, para dividir a Alemanha capitalista e a Alemanha socialista. Show de bola? E nós utilizávamos no passado o Muro de Berlim como uma construção, como algo material, concreto, para simbolizar a divisão do mundo nesses dois polos. Beleza? Então nós podemos dizer que o Muro de Berlim foi uma construção feita em cima dessa cortina de ferro, tá? Para simbolizar materialmente a divisão do mundo em dois polos, beleza? Porém, lembra, o Muro de Berlim só agregava a Alemanha, beleza? Durante a Guerra Fria, nós tínhamos duas Alemanhas, a ocidental e a oriental. Nós tínhamos Berlim Ocidental e Berlim Oriental. O lado oriental era socialista e o ocidental era capitalista. Show de bola? Berlim Ocidental fazia parte... Perdão. O dia inteiro dando aula, fica assim. Berlim Ocidental fazia parte da área de influência dos Estados Unidos, da França e da Inglaterra. Berlim Oriental, da área de influência da União Soviética, fazendo parte do bloco socialista. Tranquilidade? Então, olha só. A linha imaginária que dividia o mundo entre capitalistas e socialistas, nós chamamos de cortina de ferro. Beleza? A divisão material, concreta, desse mundo dividido em dois, aí sim, é o Muro de Berlim. Show de bola? Tranquilidade? Então o Muro de Berlim era uma representação material dessa divisão do mundo e a cortina de ferro era uma divisão imaterial, uma linha imaginária que dividia essas duas porções do mundo. Suave? Beleza. Então, continuando. Quando a gente pensa na Guerra Fria, a gente está falando de um período onde basicamente você tinha essas duas megapotências que mandavam no mundo e que disputavam para mostrar quem era melhor, capitalismo ou socialismo. Então você vai ter nesse período uma corrida tecnológica muito grande, tá?
Dentro desse período, você vai ter a União Soviética mandando o primeiro homem para o espaço, mandando a primeira mulher para o espaço, mandando o primeiro animal para o espaço, mandando o primeiro satélite para o espaço, que foi o Sputnik 1, beleza? Então, eu disse espaço, eu não falei lua. Show de bola? Inclusive, por isso que os Estados Unidos vão para a lua. Porque a União Soviética já tinha mandado uma galera para o espaço, já tinha mandado um satélite para o espaço. Os Estados Unidos olham e falam, o que nos falta é a Lua. Inclusive, durante um bom tempo da Guerra Fria, o programa espacial da União Soviética, ele era mais avançado do que os Estados Unidos, certo? Em dado momento, esse programa espacial da União Soviética, por questões internas, ele entra em crise e os Estados Unidos passam. É nesse momento que eles vão para a Lua. E perceba, quando os Estados Unidos chegam na Lua, eles não colocam a bandeira da ONU. A ONU já existia nessa época. A ONU é criada no fim da Segunda Guerra Mundial. Quando os Estados Unidos chegam na Lua, eles fincam a bandeira dos Estados Unidos. Por quê? Porque não era um avanço, uma conquista da humanidade, por mais que isso tenha sido proferido. Era uma conquista dos Estados Unidos, porque do contrário, eles colocariam a bandeira da ONU ou qualquer outra bandeira que simbolizasse a humanidade, e não os Estados Unidos da América. Entende? Então, a bandeira dos Estados Unidos fincada na Lua é um recado para a União Soviética e para o mundo, assim, olha como nós somos bravos. União Soviética, tu pode ter mandado o satélite, o primeiro homem para o espaço, a primeira mulher para o espaço, o primeiro cachorro para o espaço, mas nós chegamos na Lua. Sacou? Então, a Guerra Fria é isso, gente. É uma disputa de narrativas, tá? Uma outra disputa que rolou foi uma disputa por armas, que a gente chama de corrida armamentista. Essa corrida, basicamente, era o seguinte. Era uma corrida para ver quem tinha as armas de destruição em massa mais agressivas, mais violentas, mais boladas. Então a lógica era a seguinte: Estados Unidos, você tem bomba atômica, não tem? E a União Soviética também tem. Em 49, a União Soviética faz o seu primeiro teste com bomba atômica. Bem sucedido. Então, era isso. Você tem esse míssil, o meu míssil, ele chega a um local muito mais longe do que o seu. Ah, essa sua arma nova tem essa escala de destruição. Olha essa minha arma aqui que eu acabei de criar, que tem uma escala de destruição 2 vezes maior do que a sua. Entende? Então, foi uma disputa para ver qual dos dois tinha a arma mais sinistra, ou o arsenal, melhor dizendo, mais sinistro, mais violento, mais potente. Suave, gente? Então, disputa corrida armamentista, corrida aeroespacial, são duas corridas, duas disputas das mais importantes quando a gente pensa em Guerra Fria. Beleza? Tranquilo, Almir. Mas por que esse nome estranho? Guerra Fria. Porque ela basicamente foi uma disputa, sobretudo ideológica, tá? Lembra, foi uma disputa onde você tinha dois mundos, por isso, dois mundos, dois lados, né? Dois blocos. Inclusive, por isso que nós dizemos que a ordem global, a ordem geopolítica do mundo, nesse período, era bipolar. Ei, preste atenção nisso. Bipolar, de dois polos de poder, certo? E esses dois polos eram, respectivamente, capitalista e socialista. Então, além de ser um conflito econômico, um conflito político, era um conflito
ideológico, ideologia liberal burguesa representada no bloco capitalista e a ideologia socialista representada pelo bloco socialista / comunista. Tranquilidade? Maneiro. Se essas duas potências, Estados Unidos e União Soviética, se enfrentassem frontalmente, a humanidade acabava. Então, quando nós falamos Guerra Fria, é porque a guerra não poderia ficar quente. Se ela ficasse quente, ou seja, em um bom português, para você entender com muita facilidade, se houvesse trocação entre União Soviética e Estados Unidos, a humanidade acabava, ou as condições de vida para a humanidade ficariam muito limitadas. Tranquilidade? Porque veríamos uma guerra nuclear, né? E aí a gente não comporta isso, né? Tem toda uma série de desdobramentos possíveis que poderiam acontecer caso uma guerra nuclear estourasse e caso estoure, onde o resultado é ou a humanidade acaba ou a humanidade vive numa situação de fim de mundo muito complicada, onde, de novo, as condições de vida mudariam radicalmente e seria um rolezão. Ninguém quer viver num mundo assim, beleza? Então, as duas megapotências não poderiam se enfrentar diretamente, porém, elas poderiam financiar conflitos menores envolvendo países menores. Quer alguns exemplos? Guerra da Coreia, galera do K-pop, Guerra da Coreia, que dividiu a Coreia em Coreia do Norte e Coreia do Sul. Guerra do Vietnã, Guerra do Paquistão, crise dos mísseis em Cuba, certo? E tantas outras. Inclusive, a Guerra do Paquistão, ela vai ser desenvolvida de tal forma que um grupo armado da época chamado Mujahidins, eles vão ser financiados pelo Ocidente, principalmente pelos Estados Unidos, e esse grupo que foi financiado pelos Estados Unidos, que tinha como um dos seus nomes pessoas muito complicadas, que eu não vou citar aqui, depois deu origem à Al-Qaeda no futuro, que atacou justamente aqueles que os financiaram no passado, quando eles ainda eram os mujahidins no Paquistão. Então, você percebe que a ordem global, muitas vezes, não é que a história se repete, mas ela rima. Sacou? Então, você tinha tanto a União Soviética como os Estados Unidos financiando grupos tanto pró-capitalismo como pró-socialismo para que eles brigassem entre si e o grupo vencedor trouxesse esse país para a esfera ou do capitalismo ou do socialismo. Inclusive, várias ditaduras militares durante ali a década de 50, 60, foram financiadas, inclusive pelo bloco capitalista, para garantir que os países se mantivessem na esfera capitalista e não fossem para a esfera socialista. E do lado socialista também tiveram vários financiamentos de conflitos para garantir que os países fossem para a área de influência socialista. Beleza? E aí, dentro disso, eu quero falar de alguns apontamentos que são importantes para a gente já encaminhar para a conclusão desse vídeo, tá? Sobre o que é mundo bipolar, eu já falei com vocês, eu tenho uma listinha aqui que eu tô lendo para não me esquecer de nada, tá? Já falei sobre o mundo bipolar, a crise dos mísseis em Cuba. Infelizmente, nós não tivemos tempo de falar sobre todos esses conflitos que eu mencionei agora nas minúcias. Eu coloquei algumas informações a mais nos slides que eu publiquei no Plural, já tem umas 2 ou 3 semanas, sei lá, tá? Para vocês. Mas a gente não conseguiu trabalhar em sala e ficar tranquilo que nenhuma prova, nenhuma questão da sua prova vai estar cobrando especificidades sobre a Guerra da Coreia, beleza?
Mas, para falar um pouquinho mais específico de um evento que foi super interessante, ser humano, não se entrega, não dorme, vem comigo. Eu sei que é muita coisa, mas vem comigo. Não larga a minha mão. Vem. Olha só, um desses conflitos bastante complexos foi a crise dos mísseis em Cuba. Basicamente, durante esse processo, você teve a União Soviética firmando acordos com Cuba já pós-processo revolucionário, já era uma Cuba socialista. Você tinha a União Soviética virando para Cuba e falando: Cuba, posso colocar alguns mísseis no seu território? Cuba virou e falou: suave, União Soviética. Almir, mas, colocar mísseis... Gente, os Estados Unidos atualmente, em 2026, tem 800 bases militares espalhadas pelo mundo, certo? E essas 800 bases militares, elas não surgiram ontem. A maior parte delas foi implementada nos países onde estão durante a Guerra Fria, gente. Então, é chumbo trocado, tá? Não tem como virar nesse período e falar: ah, não, mas a União Soviética foi muito malvadinha. Ah, não, mas os Estados Unidos foi muito malvadinho. Era a prática dos dois lados, beleza? Então, a União Soviética, vendo os Estados Unidos avançando por alguns territórios, inclusive próximos da própria União Soviética, ela vira e fala: pô, Cuba, tô querendo colocar uns mísseis aí no seu território. Lembre-se, inclusive, puxa um mapa aí no seu computador, no seu celular, no seu tablet. Bora, eu vou te dar um tempinho, vai. Eu tô te dando um tempo para você abrir o Google e imagens e escrever Cuba, mapa, beleza? Clica em imagens, você vai ver a posição geográfica de Cuba e você vai perceber que Cuba está muito próxima dos Estados Unidos da América, certo? Então, geograficamente, para a União Soviética, colocar mísseis em Cuba era extremamente estratégico, extremamente, certo? Pois bem, os Estados Unidos vê essa movimentação da União Soviética com Cuba e fala assim: não quero, não aceito. União Soviética, Cuba, se vocês mantiverem esse negócio de colocar mísseis no território cubano, vai dar ruim, eu vou começar uma guerra nuclear. União Soviética vira para os Estados Unidos e fala: tu vai começar a guerra nuclear? Tu esqueceu que eu também tenho bomba nuclear tão forte quanto a tua ou até pior? Porque, gente, a herdeira do arsenal nuclear soviético é a Rússia. A Rússia até hoje tem mais bombas atômicas em números, não estou falando em potência. Potência ninguém vai conseguir falar com precisão, porque, obviamente, os governos não vão revelar, né, o nível da potência das suas bombas para falar para os seus adversários que ele é mais forte ou menos forte, né? Então, quanto a isso, você relaxa. Mas em questão de números, a Rússia até hoje tem um arsenal nuclear atômico maior do que o dos Estados Unidos, beleza? Então, lá no século XX, quando ainda existia a União Soviética vem para os Estados Unidos e fala: tá bom, tu quer apertar o botão aí da bomba? Suave, eu aperto daqui, vamos ver quem vence. Nesse momento, o mundo fica desesperado, e a Europa tenta intermediar essa dinâmica entre Estados Unidos e União Soviética. É aquele famoso deixa disso, beleza? Galera, pensa direito. Galera, será que vale a pena acabar com a humanidade por conta disso? Estados Unidos com o dedo nervoso, nervosíssimo, extremamente bolado. Não, se colocar míssil em Cuba, vai dar ruim. E a União Soviética, suave. O brinquedo que tu tem, eu também tenho. Vambora, vamos brincar aqui, ó. Vamos brincar.
E um mundo desesperado, Europa desesperada, deixa disso, deixa disso, deixa disso. A União Soviética é convencida a retirar os mísseis de Cuba e os Estados Unidos falam, suave, então eu não vou detonar míssil nenhum, vou detonar ogiva nuclear nenhuma, beleza? Gente, parece bobeira, parece infantilidade, mas literalmente a humanidade quase acabou ou chegou próximo de uma guerra nuclear nesse momento. Tranquilidade? Tranquilo? Gente, essa é a crise dos mísseis de Cuba. Tranquilo? E aproveitando que a gente está falando de mísseis, gente, a divisão do mundo em capitalismo e socialismo, ela se deu também pelo plano militar, como vocês já entenderam. Mas esse plano militar, ele não ficou só, entre muitas aspas só, porque muita gente morreu nessa brincadeira aí, no financiamento de guerras entre países menores do que a União Soviética e Estados Unidos. Essa questão militar, ela também ascendeu para um plano onde tivemos, por exemplo, a formação da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Presta atenção nisso, falamos sobre isso em sala, você precisa ter isso em mente, tá? A OTAN foi um tratado que existe até hoje. Ela, portanto, é uma organização militar que envolve os países do dito Ocidente. Ela é criada durante a Guerra Fria para brecar, para frear o avanço do socialismo soviético para o mundo capitalista na bala. Então, basicamente, o que a OTAN falava era o seguinte: qualquer país que atacar algum membro da OTAN será invadido, atacado por todos os exércitos dos países membros da OTAN. Almir, qual é o problema? O problema é que a OTAN concentrava os exércitos dos Estados Unidos da América, os exércitos da Europa Ocidental, e só nessa brincadeira aqui, ó, nós tivemos sendo constituída a maior máquina de guerra que a humanidade já viu em toda a sua história. Você atacar a OTAN não é só atacar um desses países que já são muito sinistros militarmente por si só, como Estados Unidos, França e Alemanha. Não é só isso. Você atacar um país membro da OTAN significa todos esses exércitos te atacarem. É um megazord de exército. Talvez fique mais fácil de entender assim. Do outro lado, do lado soviético, do lado socialista, você tinha o Pacto de Varsóvia, beleza? Que era basicamente a OTAN do bloco socialista, tranquilo? Que também dizia isso. Atacou um membro do bloco socialista, todo o bloco socialista vai para cima de você. Suave, gente? O ponto é o seguinte: a Guerra Fria acabou. A União Soviética perdeu a Guerra Fria. O bloco soviético, o bloco socialista, ele foi desmantelado, ele foi desfeito. Hoje não existe mais bloco socialista. Hoje nós temos basicamente 5 países socialistas: China, Coreia do Norte, ou Coreia Popular, que é o termo mais correto, diga-se de passagem. Mas vamos trabalhar com o que é mais corriqueiro, né? Coreia do Norte, Vietnã, Laos e Cuba. Venezuela não é socialista, gente. Ela não está nessa lista, certo? São basicamente esses 5, galera. Não existe mais bloco socialista. Ele acabou com a Guerra Fria. Então, o capitalismo ele saiu vencedor da Guerra Fria, certo? Porém, a OTAN existe até hoje. Até hoje. O Pacto de Varsóvia acabou. E a OTAN continua existindo.
E aí você me pergunta assim, pô, e eu com isso? Como que a existência da OTAN não se entrega, ser humano? Não se entrega, vem comigo. Como que a existência da OTAN em 2026 influencia a minha vida? Simples. Quando a Guerra Fria acabou e a União Soviética foi desfeita, a Rússia, como principal herdeira da União Soviética, vira para a OTAN, vira para os países do Ocidente e fala, olha só, eu não quero problema com ninguém, eu era socialista, eu agora sou capitalista. Gente, Rússia é um país capitalista, tá? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Rússia é capitalista. Gente, pelo amor de Deus. O Putin não é socialista. Muita gente erra a questão de prova, de concurso, inclusive, por conta de erros tão banais e simples como esses, tá? O Putin é conservador, ligado à Igreja Católica Ortodoxa Russa. Não tem nada de socialista. Ah, mas tem desfiles na Rússia até hoje sobre a União Soviética. Esses desfiles são utilizados como uma ferramenta de propaganda nacionalista. O Putin, o governo russo, se utiliza desses desfiles para unir a sociedade em volta de um sentimento nacionalista. Beleza? A União Soviética, ela é bem vista principalmente pelos mais velhos e mais recentemente pelos mais novos também, como uma época onde a Rússia foi grande. A Rússia foi a segunda potência do mundo, disputava o primeiro lugar com os Estados Unidos, tinha uma capacidade industrial, militar avançadíssima, beleza? Então é para inflar o ego do povo russo e estimular um sentimento nacionalista, beleza? Não é porque a Rússia é socialista. A Rússia não é socialista desde 1991. Show de bola? Que é quando a União Soviética acaba. Pelo amor de Deus, não cometam esses erros tão básicos, tá? Show de bola. Então, o bloco socialista acabou, mas a OTAN continuou. Lá atrás, quando a União Soviética acabou, a Rússia virou para a OTAN e falou assim, OTAN, eu não quero problema com você. Eu não quero dor de cabeça. Eu era socialista, agora eu sou capitalista. Estou tentando adaptar minha economia. Está sendo um mó rolezão. A Rússia passou a ter crises econômicas muito significativas nos primeiros anos de transição. Problemas relacionados à habitação que não existiam antes passam a existir. Problemas relacionados a desemprego que não existiam antes passam a existir, principalmente por conta dessa transição, beleza? Show de bola. E aí a Rússia vira e fala, pra gente não ter problema, é só vocês não avançarem para o leste europeu, porque o leste europeu é a minha área de influência, é onde eu mando, em outras palavras. A OTAN virou e falou, suave, beleza. Poucos anos depois, e aí quando eu falo poucos anos depois, galera, é tipo 3, 4 anos depois, tá? A OTAN ela começa a se expandir para o leste europeu. E mais recentemente, mais especificamente 2013 e 2014, a Ucrânia começa a emanar uma vontade mais expressiva de entrar para a OTAN e para a União Europeia, que é o principal bloco econômico da União Europeia, da Europa Ocidental. Aí a Rússia vira e fala, OTAN, esqueceu do bagulho? Esqueceu do acordo? Você está chegando para o leste europeu e eu estou fingindo que tu não está chegando. Eu estou vendo você chegando, eu estou só falando, olha o vacilo. Agora a Ucrânia não. Ucrânia,
é basicamente meu território, certo? Ucrânia surgiu enquanto país outro dia, gente, no século XX, tá? É criação da União Soviética, o território ucraniano. Então, a Rússia vira e falou, então, não, aí não. Aí não vai rolar. Porque é como, gente, fazendo um paralelo, é como se a Rússia colocasse bases militares no México, que você sabe que está no sul, ao sul dos Estados Unidos, né? Aí a Rússia vira e fala, não, aí não, vocês viajaram, não vai rolar. Não vai rolar. E aí começa a guerra na Ucrânia, que se estende até os dias de hoje. Tranquilidade, gente. Tranquilo. Então, essa questão de OTAN, Pacto de Varsóvia, impedimento do socialismo, capitalismo avançarem para os dois lados por vias militares, já foi debatido aqui com vocês e em sala também. Beleza? Show de bola. Um outro ponto que eu queria falar com vocês, também já falado em sala, é sobre a nova ordem mundial. O que é isso? Vou falar brevemente, tá? Depois que a Guerra Fria acabou, e a Guerra Fria acaba em 1991, quando a União Soviética acaba, show? Você vai ter o mundo se organizando de outras formas, certo? Nós dizemos que a ordem política, que a ordem global no pós-Guerra Fria, ela é chamada de ordem unimultipolar. Uni remete ao número 1, beleza? E ela traz uma ideia de que no plano militar, preste atenção nisso, no plano militar, o mundo era unipolar. Com a queda da União Soviética, só restou uma megapotência com uma capacidade destrutiva absurda, que são os Estados Unidos da América. Almir, mas e a China? A China está em segundo lugar. E a distância da China para os Estados Unidos é de aproximadamente 700 e poucos bilhões até 800 bilhões de dólares em investimento em exército. Então a distância do primeiro lugar para o segundo lugar atualmente é bizarramente grande, tá? Coisa que na Guerra Fria não existia, beleza? Então, do ponto de vista militar, no pós-Guerra Fria, só existe uma potência militar, uma megapotência militar, beleza? Que são os Estados Unidos da América. Porém, no plano econômico, esse mundo era multipolar, se tornara multipolar. O que significa multipolar? Ora, não se entrega, vem comigo. Ora, se durante a Guerra Fria o mundo era bipolar, ou seja, dividido em dois polos, quando eu falo em multipolaridade, eu estou falando em múltiplos polos de poder econômico. Suave? Maneiro. Então, nessa época, nesse período, que é o nosso período histórico, nós atualmente, enquanto conversamos aqui, nós vivemos a ordem, nós vivemos a ordem global unimultipolar, beleza? Nesse mundo onde vivemos, no plano econômico, o mundo é multipolar. Principalmente porque os países, eles passam a se organizar economicamente muito mais a partir de blocos econômicos. Destaque para alguns blocos econômicos: União Europeia e Mercosul, beleza? Mas eu poderia colocar a União Africana, eu poderia colocar tantos outros aqui também, beleza? Então o mundo pós-Guerra Fria, ele passa a se organizar muito mais a partir de blocos econômicos. E novas potências emergentes começam a aparecer, como é o caso da China e Brasil. Show de bola? Índia, Rússia, África do Sul. E
a união de países que melhor simboliza essas novas economias emergentes e essa multipolaridade dessa ordem global no pós-Guerra Fria são os BRICS, que atualmente não é composto só de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. BRICS não é composto só desses 5 países. É composto por outros países, como por exemplo o Irã, tão famoso, né, recentemente principalmente. Tranquilidade? Então, o BRICS é a união, BRICS não é bloco econômico, tá? BRICS, ele tá no campo de uma união econômica que pode vir a se tornar algo mais profundo, mas é uma união econômica entre países emergentes. Suave? Com o Brasil, China e também Irã. De boa? Maneiro. E aí, só pra gente fechar, nós atualmente vivemos uma Guerra Fria 2.0, segundo muitos pesquisadores e estudiosos, que é uma Guerra Fria entre Estados Unidos e China. Só que olha que interessante, não é mais sobre bloco capitalista e bloco socialista, por mais que essa Guerra Fria nova também tenha um viés ideológico bem perceptível. Essa Guerra Fria, ela se dá mais no plano de domínio econômico e político, certo? Os Estados Unidos desafiam a China para ver quem tem mais tecnologia. De novo, a história não se repete, mas ela rima, beleza? Ele compete com a China para ver quem tem melhores arsenais militares, pensando em armas de destruição em massa. Mas, Almir, você falou que a distância da China para os Estados Unidos, em questão de investimento militar, é muito grande. Sim, mas basta uma bomba atômica para fazer uma destruição gigantesca, certo? Então, a China disputa com os Estados Unidos também no campo de, teu exército pode ser maior do que o meu, mas olha os brinquedos que eu tenho aqui. Com o apertar de um botão, eu faço um estrago maneiro, hein? Então, também há uma disputa nesse campo militar, por mais que ele tenha diferenças da época da Guerra Fria. Mas essa disputa ainda existe. Beleza? Exemplos no plural dessa Guerra Fria 2.0, como que ela se materializa na nossa vida. Preste atenção. Tem uma empresa muito famosa, talvez você não conheça, porque aqui no Brasil ela está muito presente, principalmente em infraestrutura de telecomunicação, tá? Se você tem internet em casa, uma parte da responsabilidade desse sinal chegar na sua casa é dessa empresa, que é uma empresa que se chama Huawei, beleza? Ela faz celulares, ela faz smartphone, mas ela também faz infraestrutura de telecomunicação, beleza? Ela faz outras coisas também. A Huawei foi sancionada pelos Estados Unidos, dizendo que eles faziam espionagem ou coisa do gênero. Gente, era a mesma coisa que se falava durante a Guerra Fria, certo? É a mesma justificativa, sem mudar nada, beleza? É falar que o seu inimigo ele pode te espionar, e realmente pode, tá? Realmente pode, porque você está falando de geopolítica, ninguém é santo aqui nessa brincadeira, tá bom? Ninguém é santo. Mas é a mesma justificativa, gente. Os anos passaram, mas a justificativa é a mesma, tá bom? Então os Estados Unidos sancionaram a Huawei, dizendo que ela espionava os cidadãos estadunidenses, e a Huawei não pode vender seus produtos para os Estados Unidos. Ela não pode ter acesso, por exemplo, ao Android, porque ela faz celular. Ela não pode ter acesso aos serviços Google, beleza? A Huawei virou e falou, suave, eu faço os meus. Mas isso é uma outra conversa. Segundo exemplo. Vocês estão acompanhando, né? Os ataques que foram feitos à Venezuela, com o sequestro do Nicolás Maduro e com o assassinato do Ayatollah Khomeini, que era o líder supremo do Irã, né, que foi assassinado pelos Estados Unidos e Israel alguns dias atrás. Gente, 80% do petróleo iraniano é vendido para a China. Uma parte muito significativa do petróleo venezuelano também vai para a China. Os Estados Unidos controlando o petróleo da Venezuela e controlando o petróleo do Irã, que eles não conseguiram ainda
e tudo indica que eles talvez não consigam, a ideia é atacar os principais parceiros da China para evitar que a China tenha acesso a recursos básicos como o petróleo. Entende? Presta atenção. Então são exemplos que mostram pra gente que muito provavelmente nós estamos de novo dentro de uma guerra fria com alguns desenhos diferentes, né? Alguns contornos diferentes, que é basicamente gira em torno de Estados Unidos contra a China, ou poderemos colocar também como mundo desenvolvido contra emergentes. Tranquilidade? Gente, ficou grande essa segunda parte, eu sei, mas eu tentei fazer um apanhado aqui de tudo que nós conversamos em sala e dos temas que são importantes para a prova de vocês, tá bom? Um beijo no coração, nós estamos juntos. Para essa prova, eu quero que você faça os exercícios do livro que eu passei para vocês. Os gabaritos foram feitos em sala e ou estão no plural, beleza? Verifiquem seus cadernos, verifiquem seus livros, verifiquem a plataforma de vocês, beleza? Além disso, vejam a lista de exercícios que vocês já fizeram pelo Estuda também, tá bom? Vejam os slides que eu preparei para dar essas aulas para vocês, beleza? E consultem esses vídeos aqui que eu publiquei para que vocês consigam ficar zero bala, tranquilão, para fazer essa prova. Tranquilo? Beijo no coração, amo vocês, nós estamos juntos e eu fui. Valeu!